Quero dar as boas-vindas a todos vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Rosane, sou diretora superintendente aqui da BRF Previdência. E a gente vai estar conversando hoje um pouquinho sobre os resultados desse último trimestre que a gente teve aí, outubro, novembro, dezembro, e falando um pouquinho aí de alguns outros temas, em especial eu vou fechar a apresentação falando um pouquinho sobre as características aqui do Plano 3, que essas são sempre dúvidas, né, que as pessoas têm aí quando a gente está conversando sobre o Plano de Previdência, então sempre fica algumas dúvidas. Eu vou, nessa última parte, usar também um simulador para a gente poder ir conversando sobre as características do plano já, olhando aí através de um simulador que ele dá alguma ideia para a gente, para entender melhor a característica do plano e as funcionalidades, tá? Hoje vai estar aqui comigo também o Márcio Tavares, que é o nosso diretor de investimentos. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. E está comigo também o Mauro Bogoni, que é o nosso diretor administrativo e de seguridade. Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos. Muito bom. Então, a gente começa a apresentação, eu vou compartilhar aqui a minha tela aqui com vocês. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem perguntas, vocês podem ir incluindo aqui no chat. A gente, à medida que for fazendo a apresentação, se a gente tiver alguma coisa que a gente já pode ir respondendo, senão, ao final, a gente faz uma sessão aí de perguntas, né? E a gente responde aí para vocês, tá bom? Então, deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês. Acredito que vocês já estejam vendo, né? Então, nós iniciamos essa nossa apresentação, já começando o ano, né? Que a gente desejando a cada um de vocês aí um feliz ano novo, para a gente celebrar junto, um ano bastante, né? 2023 foi um ano bastante desafiador, e a gente espera aí que 2024 seja efetivamente um ano de renovação, de resultados positivos, né? E de que a gente tenha aí principalmente, né, que a gente tem aí nas nossas vidas, com as nossas famílias, muita saúde, e que as experiências que a gente tem nesse ano sejam de muita energia e renovação, né? Então, começamos a nossa apresentação desejando a todos vocês um excelente ano de 2024, principalmente que venham bons resultados aqui para a Previdência, né? Que nossa rentabilidade aí tenha resultados aí bastante positivos também, porque a gente trabalha duro aqui para conseguir encontrar os melhores resultados, né? Dentro, obviamente, a gente sempre fala, né? Dentro dos riscos aí que a gente pode assumir, mas olhando o que foi aí uma recuperação em 2023, que 2024 seja tão próspero quanto foi 2023, tá? Seguindo aqui, a nossa agenda hoje, nós vamos falar, então, os principais destaques aí que a gente tem, né? Eu começo essa parte falando desses destaques, depois entra o Mauro falando um pouquinho sobre os resultados já desse quarto trimestre de 2023, olhando a parte administrativa e de seguridade, e ao final depois na sequência entra o Márcio falando sobre os resultados aí em relação aos investimentos, né? Que a gente tem aí bons resultados aí para mostrar para vocês. Eu fecho esse bloco aí, a gente falando das principais características aí do plano. Nós vamos falar um pouquinho de como é que calcula a contribuição, como é que funciona aí o saldo que a gente acumula. Eu vou falar também um pouquinho sobre as formas de você receber o benefício, ou quando você sai da empresa, o que você pode fazer com o teu plano de previdência. Então, eu vou dar algumas informações a respeito disso. E aí, a gente faz essa parte final aí das perguntas, né, atendendo os questionamentos aí de vocês, tá? A gente sempre grava essa apresentação, então ela vai ficar disponível lá no nosso site por 30 dias e fica depois também disponível no nosso canal lá no YouTube, que vocês podem acessar para ver alguma informação, ou se alguém que trabalha com vocês não pôde assistir, né? Se vocês quiserem compartilhar. E a gente também tem uma enquete que a gente vai fazer aí ao final, tá? A partir dessa apresentação de janeiro, a gente vai trazer uma novidade aqui também, que nós vamos sortear algumas mochilas
Então, tem uma dinâmica que a gente faz, que é para cada pessoa que estiver conectada, a cada 50 pessoas que a gente tiver conectada, a gente sorteia uma mochila, né? Então, para cada 50, se a gente tiver, por exemplo, 200 pessoas conectadas, vamos sortear 4 mochilas. E se a gente tiver um grupo que não seja de 50 pessoas fechadas, a gente vai ter uma eco bag aí, que também a gente vai fazer o sorteio, tá? Então, a cada grupo de 50 pessoas, obviamente todos participam, né, do sorteio, mas para a gente determinar o número de mochilas que vão ser sorteadas, a gente faz sempre em blocos de 50, tá? Então, tendo grupos de 50, a gente faz o sorteio de uma mochila. E se não tiver um grupo fechado de 50 pessoas, a gente faz, então, um sorteio de mais uma eco bag, tá? Esses sorteios a gente não consegue fazer agora, ao vivo e a cores, porque nós precisamos extrair a lista dos participantes e a gente não consegue fazer isso durante a apresentação. Então, a gente vai fazer os sorteios na sexta-feira, que é quando a gente termina a apresentação. Hoje nós estamos fazendo a apresentação do plano 3, né, e do plano família. Amanhã a gente vai fazer do plano FAF, depois na quinta-feira a gente faz do plano 2. E aí a gente faz ao final, na sexta-feira, a gente vai fazer o sorteio. A gente vai gravar esse sorteio para que vocês possam depois acompanhar. E a gente encaminha ou entrega para os ganhadores aí o prêmio, tá? Que vai ser essas mochilas aí personalizadas. Então, a gente tem aí uma dinâmica um pouco diferente agora a partir de janeiro, que foi uma das demandas aí de vocês, né? Que a gente tivesse aí um estímulo para vocês participarem das apresentações, a gente vai ter esses sorteios, então. E a gente vai pedir sempre lá no final para que vocês gravem, para que vocês participem de uma enquete, que é justamente nessa enquete que a gente faz algumas perguntas sobre o que vocês acharam da apresentação, e se vocês têm alguma sugestão que vocês gostariam de dar, algum tema que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui, né? Então, responda essa enquete, porque ela é muito importante, é dela que a gente pega os insights para a gente melhorar, para atender vocês melhor, tá? Então, eu vou pedir ao final, vai ter um QR Code aí, e vai ter aí também no chat um link para vocês responderem essa pesquisa. Para a gente é super importante ter o feedback de vocês para que a gente faça sempre de uma forma melhor ou de uma forma que atenda melhor as necessidades de vocês. Essa é uma oportunidade que a gente tem, a gente faz essa conversa com vocês a cada 3 meses, justamente nesse sentido, para a gente estar aí participando, né, estar mais próximo de vocês, para que a gente possa realmente interagir. A gente, às vezes, no dia a dia, no corre, a gente não tem essa oportunidade, então, a gente separa esse momento aqui para a gente falar um pouquinho do futuro da gente, que é extremamente importante, né, a gente pensar, enquanto a gente cuida lá do nosso trabalho na empresa, por outro lado, a gente está cuidando aqui do futuro e vocês não podem descuidar desse futuro de vocês também, que é super importante, tá? Muito bem, indo para a parte inicial aqui, eu já destaquei lá no início, né? Esse ano de 2023 foi um ano que a gente chamou de recuperação. A gente veio de 2 anos extremamente ruins, né? Que foram 2021, 2022, por conta de N fatores que vocês já viram em outras apresentações, pandemia, né? A gente teve guerra, a gente teve aí casos, né, por exemplo, as lojas americanas, né, que teve aí alguns efeitos. Nós tivemos 2 anos aí que foram muito difíceis para a gente, quando a gente olha para a economia, né, para o mercado financeiro. E a gente vê aí um ano de 2023 já, principalmente, né, nessa segunda parte aí de 2023, trazendo uma recuperação muito positiva. A gente já vê aí a inflação, né, mais sob controle, diminuiu bastante. A gente vê a queda da taxa de juros também, né, a Selic aí sendo reduzida. A gente vê um pouco mais de estabilidade, a gente vê investimento do exterior voltando a ser feito aqui no Brasil, né? Tudo isso corrobora, tudo isso ajuda para que os resultados dos planos atinjam a sua meta, tá? Então, quando a gente fala de rentabilidade, meu Deus do céu, desculpa, o Márcio, estou chamando todo mundo aqui, viu? O Márcio vai falar um pouquinho mais, melhor para vocês aí sobre essa questão da rentabilidade, mas nós tivemos aí, quando a gente olha no plano 3 especificamente, nós chegamos a 165%, né, da nossa meta, então a gente bateu a meta, mais do que bateu a meta, né, nós entregamos aí um resultado, devolvemos um pouco daquilo que não tínhamos entregue em 2021 e 2022, né, a gente está aí nessa corrida para a gente poder fazer essas entregas, mas o que é mais importante quando a gente fala aqui de rentabilidade, né?
que a nossa carteira de investimentos, ela tem que ser sólida. Vai ter momentos de tranco, vai ter momentos de turbulência, que é o que a gente viu aí em 2021 e 2022. Mas quando a economia começa a se acomodar, a gente vê a mesma carteira que deu um resultado negativo no passado, essa mesma carteira, ela entrega o resultado que a gente precisa, tá? Então, quando a gente faz ou monta a carteira de investimentos, primeiro, a gente faz isso em cima de estudos, né? Em cima de análises que a gente... O que nós precisamos entregar de meta e quais os investimentos que a gente tem no mercado que podem nos entregar essa meta, tá? Então, a gente monta a carteira dessa forma. A partir do momento em que você tem eventos na economia, né, ou no mundo, ou enfim, que bagunçam isso, que dão esses solavancos na economia, se reflete isso nos investimentos também, né? Então, momentos, por exemplo, subiu muito a taxa de juros. Quando sobe muito a taxa de juros, os papéis que a gente tem aqui na carteira, quando a gente precifica, ele fica com preço menor. Mas não significa que ele está rendendo menos. Até o vencimento dele, a gente vai trazer aquele retorno que ele estava esperando, né? Então, que é muito importante, e por que a gente aqui na diretoria e aqui na entidade a gente fica tranquilo? Primeiro porque, obviamente, quando a gente fala de investimentos, a gente precisa ter visão de longo prazo, né? A gente precisa olhar em fazer investimentos que eles vão me trazer retorno ao longo prazo. Quando a gente fala do resultado para vocês, que a gente vai entregar, não é o que eu vou rentabilizar só esse ano. Pensa que esse dinheiro da aposentadoria de vocês é para 20, às vezes 30 anos. Então, às vezes vai ter ano que esse resultado não vai ser tão bom. Mas eu tenho que ter certeza que a carteira de investimentos que eu montei, ela vai, ao longo desse período, né, ou de períodos mais longos, entregar o resultado que a gente precisa, tá? Então, só fiz essa abertura aqui para vocês saberem que a gente aqui trabalha muito forte para a gente entregar os resultados, mas que a economia, ela tem momentos em que a gente não vai conseguir entregar tanto, né? Mas a certeza que a gente tem de ter uma carteira bem estruturada para que ela passe por esses períodos mais difíceis, né? E à medida que a economia estabiliza e vai tendo ele traz essa recuperação para a gente, tá? Então, tá aí esse nosso resultado que foi extremamente positivo, né? O nosso patrimônio também cresceu, vocês vão ver, o Mauro vai trazer essa informação para vocês, obviamente, em função da rentabilidade que a gente teve, né? Então, isso faz com que o patrimônio também cresça. A gente teve também recebimento de contribuições acima daquilo que a gente, né, foram superiores aí às despesas que a gente teve com pagamento de benefício e resgate. Então, arrecadamos mais do que pagamos benefício e resgate. Significa que o patrimônio também cresce, né? Além das contribuições suplementares, porque nós tivemos muitos participantes que aproveitaram esse momento onde a gente tinha uma rentabilidade que estava mais baixa e fizeram contribuição suplementar, ou seja, compraram cotas mais baratas, e à medida agora que a rentabilidade está subindo, essas cotas que estavam mais baratas, né, vão fazendo com que rentabilize o patrimônio ou cresça mais o patrimônio das pessoas, tá? Nós lançamos aí também, a gente vai falar hoje aqui um pouquinho, né, sobre as regras aí do plano de benefícios, e a gente também, para o plano 3, lançou uma série chamada Esse é Meu Plano. É uma série que a gente está fazendo de pequenos vídeos aí que a gente está entregando aí para vocês, vai estar disponível tanto lá na nossa plataforma de educação financeira quanto no nosso site, né? São informações importantes para vocês poderem também, conhecendo as regras do plano e os benefícios que ele oferece, vocês tomarem também as melhores decisões aí, quando a gente fala em termos de planejamento financeiro, tá? E depois o Mauro vai trazer um pouquinho mais aqui de informação, e isso aqui é uma coisa hiper, mega, super importante e muito bem-vinda para o nosso segmento aqui de Previdência, tá? Vocês lembram que quando vocês fizeram a adesão ao plano de Previdência, vocês tiveram que tomar uma decisão, se vocês iam optar pelo regime, pela tabela de imposto de renda progressiva ou regressiva no momento em que vocês iam fazer o resgate ou receber o benefício, né? E teve a edição de uma lei, que está aí na tela para vocês, e essa lei, ela fez uma alteração em relação a esse regime de tributação. Não vou contar aqui, é spoiler, o Mauro depois vai contar para vocês, tá? Mas teve uma coisa super bacana, super importante,
que vai ser muito benéfica para os nossos participantes, tá? Que é essa alteração nessa regra fiscal. Muito bem. Vou falar só um pouquinho sobre a questão de informe de rendimentos, tá? Vocês sabem que agora a gente tem que fazer a declaração de imposto de renda, referente ao exercício de 2023. Então, até o dia 28 de fevereiro, né, que é o prazo que a gente tem para disponibilizar o informe de rendimentos para os nossos participantes, tá? Então, vai lá na área de autoatendimento do nosso site, vai estar disponível, deixa eu só pegar um apontador aqui, lá na área de autoatendimento tem o informe de rendimentos. Esse informe de rendimentos, para quem que serve? Para os aposentados e pensionistas do Plano 3, tá? Plano 3, Plano 2, Plano FAF, né? Para os aposentados e pensionistas, o informe de rendimentos, que vai precisar ser usado para fazer a declaração de imposto de renda, vai estar disponível lá no site, na área de autoatendimento. Então, se vocês ainda não acessaram o autoatendimento, já vão fazer, porque às vezes a gente esqueceu senha, precisa recuperar a senha. Então, não esperem chegar na hora de fazer, né, de precisar do documento para vocês testarem já se está funcionando aí, né, se vocês estão tendo acesso à área de autoatendimento. Já vão lá no site, dá uma olhada lá, e até 28 de fevereiro a gente vai disponibilizar o informe de rendimentos. Lá no menu à esquerda, está lá escrito informe de rendimentos, aposentados e pensionistas vão encontrar o seu informe de rendimentos. Para quem é autopatrocinado e faz as contribuições via boleto, ou seja, para aquelas pessoas que não estão mais na empresa, mas ainda continuam contribuindo para o plano, lá no menu, também na área de autoatendimento, no menu esquerda, tem lá demonstrativo de contribuições. Esse demonstrativo de contribuições é para os autopatrocinados. Ali tem o valor total das contribuições que vocês fizeram para o plano de previdência, que deve ser informado na declaração do imposto de renda. E para quem tem empréstimo, né, ou teve durante o ano de 2023 empréstimos aqui com a Prev, com a BRF Previdência, lá no menu também tem um extrato de empréstimo de IR, tá? Então, todos os participantes que tiverem empréstimo, pode acessar esse extrato de empréstimo para informar lá na declaração de imposto de renda também. E aí, para quem é participante, mas ainda está trabalhando na empresa, a informação que vocês vão precisar colocar no informe de rendimento, na declaração de imposto de renda, ela está no informe de rendimentos que a própria BRF encaminha para vocês. Lá embaixo, tem um campo outras informações, tem lá contribuições para a previdência privada, daí tem lá o nosso CNPJ, tem o valor total da contribuição que você fez. Então, se você ainda está trabalhando na empresa, no informe de rendimentos que a BRF vai te entregar, que é referente ao salário que você recebeu e etc., né? Lá no campo observações tem as informações sobre as contribuições que você fez para a previdência privada descontados na tua folha de pagamento, tá? Então, quando a gente fala de informe de rendimentos, para quem está ativo, é no informe de rendimentos que vai receber da empresa, e para quem já saiu da empresa, aposentados e pensionistas, lá no nosso site, na área de autoatendimento, para os autopatrocinados e também para quem tem empréstimo, está lá toda a informação disponível para vocês, combinado? E eu vou fechar essa minha primeira parte aqui, falando para vocês que agora, dia 24 de janeiro, a gente comemora o Dia do Aposentado, tá? Então, a ABRAP, que é uma associação brasileira de entidades de previdência privada, como é o caso da BRF Previdência, a gente faz parte da ABRAP, né? A gente é associado da ABRAP, e eles fazem uma homenagem para o Dia dos Aposentados. É um evento muito bacana, em formato online, através do canal do YouTube da ABRAP. Vai ser no dia 24, das 15 às 17 horas, tá? Então, ali tem uma programação bem bacana, tem palestras, vai ter um aposentado da BRF Previdência que também vai ser homenageado, a gente informa, né, para a ABRAP, algum representante da BRF Previdência para ser representado, cada entidade informa o nome de um assistido, de um aposentado, né? E essa pessoa recebe uma homenagem em nome de todos os aposentados da BRF Previdência e de cada uma das entidades que são associadas da ABRAP. Então, se vocês tiverem oportunidade de participar, fica aí o nosso convite para esse evento que é muito bacana e vale a pena, tem palestras
interessantes aí, falando sobre qualidade de vida na aposentadoria, né? Como ver melhor essa fase da vida depois do trabalho. Então, é bacana e até como a gente se prepara, né, para a aposentadoria. Então, fica nosso convite aí para vocês participarem. Muito bem, essa minha primeira introdução aqui, a gente encerra aqui, eu vou passar agora a palavra para o Mauro, que vai falar um pouquinho aí para vocês, então, sobre os resultados do último trimestre de 2023, falando sobre a parte de seguridade, né, que é a parte de benefícios aí, tá bom? Mauro, está contigo aí a bola. Obrigado, Rosane. Bom dia mais uma vez, pessoal. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vamos lá. Bem, então eu só tenho, antes de iniciar, só uma pequena observação, tá? Esses dados que nós estamos apresentando agora, eles ainda são provisórios, tá? Que nós estamos aí no nosso ciclo de fechamento anual, tá? Então, eles ainda vão passar por algumas revisões, né? Dado que nós estamos todo o processo, então, de auditoria externa, avaliação dos conselhos, tanto fiscal como deliberativo, também depois da submissão para a Previc, que é o órgão regulador, e também fechando todo esse processo, a divulgação, né, lá em abril, tá? Então, nós temos esses calendários aqui, essas datas, que são os marcos aqui para nós. Então, né, só para vocês ficarem atentos que algum dado, alguma informação que a gente apresentar aqui pode estar ainda sendo revisto, tá? Então, vamos lá. Com relação ao patrimônio do plano 3, então encerramos aí dezembro com 448 milhões de patrimônio, tá? A gente verifica aí um crescimento em relação a 22 de 23%, tá? A Rosane até já havia feito comentário, né? Basicamente, né, esse crescimento vem em função da rentabilidade que a gente conseguiu desse ano de 23. O Márcio vai detalhar um pouco melhor na apresentação de investimentos, mas também com relação às contribuições que foram recebidas no decorrer aí do ano de 23, tá? Que elas foram bem superiores quando a gente olha o que foi pago de benefícios e também as saídas decorrentes aí de resgates, né? Pessoas que saíram do plano. E o patrimônio do plano 3, então, olhando o patrimônio total da entidade, né, considerando os demais planos, representa 10% desse valor. E quando a gente olha a BRF Previdência no universo aí das entidades de previdência, hoje nós somos o 42º entidade, segunda entidade com relação a valores investidos, e ocupamos aí a posição 240, num ranking que leva um total aí de 242 entidades, tá? Então a gente é uma entidade com uma relevância bem significativa aí no segmento, tá? Com relação ao plano família, que é o nosso plano aí mais recente, né, o plano aí destinado aos nossos dependentes e também para nós mesmos, né, caso a gente queira fazer contribuição adicional para esse plano também é possível. Então encerramos aí o ano de 23 com um patrimônio aí pouco mais de 2,5 milhões de reais, tá? Então um crescimento aí 51% quando comparado o ano de 2022. Então, essa evolução é decorrente tanto das contribuições recebidas quanto as novas adesões. Quando a gente olha o patrimônio do Plano Família em relação ao total dos recursos da BRF Previdência, ele representa um total de 0,05%. Com relação às contribuições do Plano 3, então, o Plano 3 recebeu, no decorrer aí do ano 2023, 61 milhões de reais em contribuições, tá? Ficando aí 5,3 acima do que nós tínhamos orçado, que nós esperávamos receber de contribuições, tá? Também um número importante, tá? Além das contribuições, vamos chamar de obrigatórias, né? Que são as contribuições básicas do participante e também da empresa. Então, além dessas contribuições, o Plano 3 recebeu 3 milhões em contribuições suplementares, que são contribuições adicionais, tá? E também um valor de 364 mil em portabilidades, que são recursos que vieram
de outros planos de previdência para o plano 3. E o plano família, nesse ano de 23, recebeu um total aí de 607 mil em contribuições. Uma novidade importante para quem tem os seus dependentes aí no plano família é a possibilidade de fazer o desconto em folha de pagamento, tá? Até então nós tínhamos só a opção do pagamento via boleto, agora já é possível também fazer o desconto em folha de pagamento, tá? Tanto para aqueles que já têm os seus dependentes inscritos, como para os novos que resolvam fazer a adesão, tá? Então, basta entrar em contato aí com o nosso time do atendimento e solicitar essa alteração, caso seja do interesse, tá? Fica muito mais fácil aí para fazer a sua programação, né, e a contribuição mensalmente. Quando a gente fala em relação aos benefícios do plano 3, então nós tivemos aí um total de 713 mil reais pagos em benefícios, tá? Ficou um pouquinho abaixo aí do que nós tínhamos de previsão orçamentária, então nós esperávamos que mais pessoas iriam se aposentar, e isso não aconteceu. Tivemos um total aí de 5 novos benefícios no ano, tá? Com relação aos pagamentos de resgates e portabilidade, né? Então pessoas que saíram do plano e resolveram ou receber as suas contribuições e da empresa e também ou transferir as contribuições para um outro plano de previdência. Então, aí pouco mais de 29 milhões de reais, tá? Uma variação também menor, então saiu menos recursos do que nós tínhamos previsto, tá? E notamos, principalmente no segundo semestre, que houve uma diminuição significativa dessas saídas, tá? E com relação ao plano família, atualmente ele não possui concessão de benefícios, tá? Então, é um plano mais novo, ainda o pessoal não atingiu os requisitos para isso. Com relação à quantidade de participantes, então o plano 13 encerrou o ano com 35.644 participantes, tá? Quando a gente olha o plano 3, olhando só os planos que são patrocinados pela empresa, não olhando o plano família, tá? Ele é o plano mais jovem, então desse total apenas 0,7 são participantes já em recebimento de benefício, e o que chamou atenção foi uma diminuição na quantidade de participantes quando a gente olha o ano de 2022, tá? Nós tínhamos um total no plano de 39.715 e encerramos aí com 35.644 participantes. O plano família, então, é o plano mais jovem, quando a gente olha de todos os planos, encerramos aí o ano com 428 participantes, e um crescimento de praticamente 23%, tá? E todos os participantes são participantes ainda ativos, em fase aí de formação de poupança, tá? Com relação ao que a Rosane trouxe no início, então houve agora, em janeiro, mais especificamente no dia 11, foi sancionada a Lei 14.803, que alterou a regra para a opção da tabela do imposto de renda, tá? Então, até então, como é que funcionava? No momento que o colaborador entrava, fazia a sua adesão ao plano de previdência, ele já tinha que se definir por uma das tabelas do imposto de renda, tá? Que é a tabela progressiva ou a tabela regressiva, tá? É só para lembrar um pouco aqui o conceito de cada uma delas, né? A tabela progressiva, a gente pode comparar que é a mesma tabela quando a gente olha a tributação do nosso salário, ou seja, ela vai levar em conta o valor que eu vou ter para receber para aplicar a alíquota de imposto de renda, tá? E a tabela de regressiva, não, ela olha o tempo de acumulação, né? Quanto maior for o tempo que eu tenho de acumulação, menor é a alíquota de imposto de renda que eu vou pagar. Só que, qual que era o fator complicador aqui, né, para fazer essa adesão? Você tinha que fazer no momento da adesão, sem saber qual seria o recurso que você teria acumulado, né, até aí a data para você receber o seu benefício, ou mesmo, né, num evento futuro aí que você quisesse, seja por um desligamento da empresa, fazer o resgate da sua reserva, tá? Então, o que a legislação mudou, tá? Ela mudou
a data em que você vai fazer a opção pela tabela. Então, não é mais na adesão. Vai ser lá no futuro, no momento em que você for requerer o benefício ou solicitar o resgate, tá? Então, você adere ao plano, você não é obrigado a fazer a opção, e lá no futuro, quando você resolver receber, você vai, né, poder fazer os cálculos com aquele valor que você tem acumulado, né, seja por resgate, seja por um benefício, e comparar qual tabela de imposto de renda é mais interessante para você pagar menos imposto de renda, tá? A legislação também trouxe o seguinte: para quem já era participante do plano e fez a opção já antes dessa lei, tá? Então, lá no momento que você for fazer a opção, você vai poder rever a tua opção, tá? Então, você vai poder trocar pela tabela. Ah, se hoje eu estava na progressiva, na hora que eu for resgatar, a regressiva é mais interessante, eu posso optar e fazer a alteração, tá? Seja por uma, seja por outra, tá? Para aquelas pessoas que também estão em recebimento de benefício, tá? E não tinham ainda optado pela regressiva, também vão poder fazer uma nova opção, tá? Quem já estava na regressiva, não. Esse continua com a opção da tabela regressiva, tá? Agora, quem está na progressiva e deseja alterar, também vai ter essa opção. Então, aqui nós estamos trazendo um assunto ainda, né, mais superficialmente. Ele acabou, né, como eu disse, foi no dia 11 que teve essa sanção dessa lei. Então, no decorrer dos próximos dias, nós vamos estar fazendo uma comunicação mais detalhada e mais abrangente para todos. Bom? Então, aqui eu encerro a minha parte. Eu vou passar para o Márcio, que vai trazer os resultados dos investimentos, e depois, tendo aí algum questionamento, a gente volta para fazer os esclarecimentos. Tá bom? Obrigado, pessoal. Até daqui a pouco. Obrigado, Mauro. Vou compartilhar aqui também minha tela. Bom, pessoal, a Rosane já deu uma introdução aí, né, nos resultados que a gente teve no plano 3, né? Então, eu vou me atentar mais aqui só a detalhar isso de uma forma um pouco mais aprofundada, né? Do que levou a esse resultado aí no último trimestre, né? Impactando aí, se refletindo, na verdade, né, no resultado final aí do ano. O ano já começou com um evento bastante significativo, né? Se vocês vão lembrar aí, lá em janeiro a gente teve a questão em Brasília, né? No dia 8 de janeiro, então a gente já vinha de um resultado de eleição, né? Então era o primeiro ano do governo aí, do novo governo, que com a ocorrência desse evento, né, teve um impacto bastante negativo nos mercados, né? Principalmente aqui, se a gente olhar o cenário interno, né, com essa questão. Então, a gente começou o ano lá, janeiro e fevereiro, né, com resultado abaixo da nossa meta aqui, né? Então, foi um início de ano bastante desafiador. Várias questões aí envolvendo os projetos e os planos que a nova administração tinha, né, para o Brasil. E lá fora, né, a gente ainda continuava com algumas questões também que traziam preocupações, né? Que isso veio acontecendo, né? E eu estou dando essa introdução do início do ano, porque basicamente esses pontos que a gente teve lá no mercado externo se refletiram, né, nos mercados globais durante praticamente todo o ano, né? Então, as questões de aumento de taxa de juros, né, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, a questão da desaceleração da economia, os indicadores, né, de atividade, índice de desemprego, a questão de estímulo lá na China, tudo isso a gente vivenciou durante o ano todo de 2023
com momentos que foram mais favoráveis e outros que foram menos favoráveis, né? Por exemplo, como a gente viu no início do ano e particularmente, né, ali entre setembro e outubro, já caminhando aí para o final do ano, né, onde a gente teve uma abertura forte nas taxas de juros lá nos Estados Unidos, que se refletiram nos mercados globais, né, a gente aqui também, né, teve um impacto bastante relevante na nossa curva de juros aqui, né, então isso significa que as taxas que a gente recebia naquele momento aumentaram, né? Então, isso a Rosane até mencionou, né? Como a gente tem uma foto que representa aquele momento, né? E os ativos estão marcados todos a mercado aqui, a gente tem um impacto negativo no preço desses ativos, tá? Mas felizmente, né, os meses de novembro e dezembro a gente teve uma recuperação bastante expressiva, fazendo aí com que os resultados dos investimentos no ano, né, apresentassem uma rentabilidade bastante interessante se comparado à nossa meta, tá? A gente tem aí uma questão ainda que também surgiu aí nesse último trimestre, né, que foi a questão do conflito lá entre Israel, né, e a faixa lá, o que está acontecendo, né, entre Israel e o Hamas. Isso, num primeiro momento, trouxe muita volatilidade, principalmente pela questão do preço do petróleo, né, só lembrando, lá é uma região que tem uma relevância muito grande, né, na questão do petróleo como commodity, tá? Então, isso teve um impacto, num primeiro momento, bastante forte, né? A perspectiva era de ter um aumento no preço do preço do petróleo, né? Isso se refletiria na questão da inflação. Mas, felizmente, né, por enquanto, essa questão ela foi mitigada, né, porque corria, inclusive, o risco, né, desse conflito se espalhar pelaquela região, né, envolvendo outros países, né, que estão próximos lá, a Síria e até o Irã, né, que isso sim aí traria uma preocupação bastante relevante, tá? Por outro lado, né, a Europa com essa questão aí do conflito, né, já vinha sofrendo com a questão da migração, né, ainda foi agravada com a migração, né, de grande parte aí dessa população tentando aí também acessar o continente, tá? A China, como eu disse, né, a gente vem monitorando a China aí também com bastante atenção, né, porque é um país que tem uma importância grande aqui na pauta de exportações do Brasil, né? Então, o país vinha realizando estímulos aí durante, de novo, todo o ano de 2023 para tentar alavancar aí o crescimento do país, né? Mas isso realmente não conseguiu apresentar aí o resultado que eles estavam esperando, né? A economia já está crescendo aí, né? As projeções perto de 5%, né? Esse é até um número que o governo tem divulgado, né? Lembrando até, se a gente olhasse aí para 5, 10 anos atrás, né? A economia da China crescia aí a patamares de 2 dígitos, né? Hoje, isso até nem é mais possível, até pelo próprio tamanho, né? Que a economia da China tem hoje, né? Já é a segunda maior economia do país. Então, se a gente olhar isso também por uma perspectiva positiva, né? Uma economia do tamanho da China e crescendo 5% ainda é um fator que alavanca bastante o crescimento mundial, né? Ele não vai ser igual a gente tinha aí, como eu disse, né, os crescimentos nos anos anteriores, tá? Mas ainda assim a China crescendo é um fator bastante importante para a economia mundial e para nós aqui como exportadores, tá? Então, isso é um ponto aí que a gente tem mantido o monitoramento, né, para que pode se refletir em bons resultados, principalmente quando a gente olhar, por exemplo, né, o mercado de bolsa. Aqui no Brasil, a gente iniciou já os cortes nas taxas de juros, né? Então, o Banco Central já vem fazendo cortes
durante o ano de 2023, e a gente fechou o ano aqui em 11,75, né? Então, a gente está vindo aí num ritmo de meio ponto por cento, né? 0,5% de cortes nas taxas de juros, né? O Banco Central já sinalizou aí para as próximas 2 reuniões que vai manter esse ritmo, né? Isso está sendo possível, né? Justamente porque a gente está tendo aí uma desaceleração da inflação, né? Esse ano, depois de 2 anos, né? Desde 2019, né? É o primeiro ano que a gente fecha aí a inflação, né? Dentro do teto aí da meta de inflação estipulada pelo governo, né? A gente atingiu aí 4,62, né? Aqui eu estou falando do IPCA, né? No ano de 2023, e o teto da meta da inflação era 4,75, tá? Um fator bastante importante que a gente vai ver aí nas atribuições de performance, né? Foi o resultado da Bolsa esse ano, né? Apesar de toda essa volatilidade, a gente conseguiu aí um resultado acima de 22% na Bolsa, né? Isso também foi decorrente dessa melhora aí da questão econômica com a inflação e o corte de juros, né? Isso também teve uma contribuição bastante importante com o avanço, né, das medidas aí que foram aprovadas pelo Congresso, né? Seja da reforma tributária, né, da taxação aí dos fundos exclusivos, das offshores, que vão promover aí, né, um aumento da arrecadação para o governo para o próximo ano, né? Que a questão fiscal, né? Só lembrando, foi um tema também que a gente discutiu bastante em 2023. Nesse último trimestre, né, com a aprovação desses projetos, isso o risco, né, dessa questão fiscal ele diminuiu, né? A gente vai ver aí que isso ainda é uma preocupação, né, para o próximo ano, a efetividade que essas medidas aí vão ter no sistema de arrecadação, né, para o governo brasileiro. E os indicadores de atividade aqui no Brasil, né, também apresentaram números bastante positivos, né? O desemprego aí está numa taxa bastante baixa, né? Quando a gente compara aí com os números que a gente viu, por exemplo, lá em 2021, 2020, né? Que era lá perto da casa de 11, 12%, tá? Então isso está no menor nível aí desde 2015. O crescimento do país, né? A gente tinha inicialmente uma projeção de crescimento do PIB para esse ano aqui perto de 1% lá em janeiro, né? Era o número que o mercado estimulava. A gente deve fechar alguma coisa aí perto de 2,9%, perto de 3% aí, né? No ano. Então, isso tudo, né, favoreceu aí principalmente o mercado acionário, né? E a renda fixa, a nossa carteira, tá? Quando a gente olha aqui, pelo que eu estava já mencionando para vocês, né? O grande vetor de rentabilidade aqui, né, que agregou resultado para a carteira, foi o segmento de renda variável, né? Esse foi o que trouxe o maior resultado nominal aqui, né? A gente tem uma alocação aqui de perto de 12%, tá? Nesse segmento, então isso contribuiu com um resultado esse foi um resultado bastante expressivo, mas ainda assim, né? Quando a gente olha aqui também a nossa carteira de renda fixa, né? Grande parte da nossa carteira ela está alocada em títulos públicos de inflação de mais longo prazo, né? Então, com o fechamento das curvas de juros que a gente teve em 2023, a marcação a mercado, né, favoreceu bastante a nossa estratégia de renda fixa, tá? Quando a gente olha aqui também o segmento de operações com participantes, que é a nossa carteira de empréstimo, né? A gente também teve um resultado bastante interessante, né? Quase 12% aqui de rentabilidade, né? Versus uma meta aqui que a gente teve para o plano 3, que é o IPCA mais 4,75, de 9,50. Os segmentos aqui de investimento estruturado e exterior, né? Eles sofreram um pouco mais
nesse ano de 2023, né? Principalmente por essa volatilidade que a gente viu, né? O segmento estruturado é um segmento que faz investimentos em várias estratégias, né? Investe aqui no Brasil, investe lá fora, né? E esse cenário, principalmente lá fora, né? Onde parte dos investimentos aqui dos fundos são realizados, né? Apresentou uma volatilidade bastante expressiva, né? A bolsa não teve um resultado muito interessante, né? E o dólar, né? Só lembrando, esse ano também a gente teve um cenário em que o real se valorizou frente ao dólar, né? Então isso também impactou tanto o segmento de investimento estruturado como o segmento do exterior, tá? Então esses dois segmentos ficaram aí abaixo da meta de retorno do plano, tá? Mas a carteira consolidada, né, apresentou um resultado aqui de 15,73% no ano, tá? Estou passando aqui esses resultados, né, mas só reforçando o que o Mauro disse, né? A gente ainda está no processo de fechamento, tá? Então, isso aqui ainda pode ter um impacto nesses dados aqui de rentabilidade do plano, tá? Mas isso não vai, o resultado não vai fugir muito desse número que a gente está apresentando. Quando a gente olha aqui em 24 e 36 meses, né? De novo aqui, né? Foram anos que a gente teve aí uma volatilidade muito grande, né? 24 meses, a gente ainda tem um ano de 2022 aqui, que foi um ano bastante difícil, né? Para os mercados, né? E em 36 meses a gente ainda tem um ano lá de 2020, que foi o ano da pandemia, né? Que a gente teve aí também uma volatilidade bastante grande, principalmente na renda fixa, né? Com a abertura das taxas de juros, né? Só lembrando, nesse período aí, 2020, 2021, a gente teve o início aí, né? Do ciclo de aumento da taxa de juros, né? Levando a taxa de juros aí até 13,75, tá? Então a gente saiu de alguma coisa lá perto de 2%, né? Para esse número de 13,75, tá? De 6%, né? Que a gente tinha mais ou menos lá, para uma taxa de 13,75, tá? Então esse movimento todo aí que a gente viu na renda fixa, tá? Foi o que trouxe aí muita volatilidade para a nossa carteira, né, durante esse período de 36 meses. Mas como a Rosane destacou, né, a nossa carteira tem uma composição e uma diversificação bastante importante e relevante, né? A gente investe em várias classes de ativos, né? Então isso tem uma perspectiva de resultado, né, no longo prazo bastante interessante. Então a gente entende aí que com a estabilidade aí da economia, né, seja aqui ou seja no cenário externo, que a gente espera aí para os próximos anos, né, tem alguns fatores que podem impactar isso negativamente, que eu vou tratar aí no próximo slide, tá? Mas a nossa perspectiva, à medida que a economia vá se estabilizando e o cenário econômico também siga essa estabilização, tá? A gente vai ter uma recuperação aí bastante expressiva dos planos, não só do plano 3, tá? Mas de todos os planos aqui da entidade nos próximos meses, tá? Falando do Plano Família, a gente ficou aqui no Plano Família, só vou fazer um ponto aqui, né? O Plano Família tem uma meta de rentabilidade diferente dos outros planos aqui da entidade, tá? A gente tem que entregar 110% do CDI, então é uma meta bastante arrojada aqui para o plano, né? Só para fins de comparação, né? A meta do Plano Família esse ano foi de 14,34, dos outros planos foi perto de 9,50, né? Então é um plano que a gente tem iniciou o plano em fevereiro de 2021, né? Então a gente pegou realmente um período aí bastante difícil, né? O ano de 2021 e 2022 foram anos difíceis aqui para o Plano Família e para o mercado de uma forma geral, mas de novo, né? A carteira, a gente vem estruturando a carteira aí para conseguir entregar esse resultado que é definido aqui para o plano, né? Da meta de 110% do CDI. 2023 também foi um ano de recuperação, apesar da gente ficar abaixo da meta aqui. O plano, né,
teve uma recuperação bastante expressiva em relação aos anos de 2021 e 2022, e a gente espera aí de novo, assim como os outros planos, né, que com a carteira aí estruturada como ela está, ela vai conseguir entregar aí os resultados que a gente tem de meta para esse plano nos próximos anos, tá? Em 24 meses a gente também fica um pouco abaixo, em razão de já ter aí considerar, né, os anos também de 2022 e 2021, tá? Falando já do que a gente espera para o primeiro trimestre aqui de 2024, né, como a gente gosta sempre de compartilhar com vocês aí as questões que vão impactar os mercados financeiros nesse curtíssimo espaço de tempo, né? Estão muito relacionadas ao que a gente já comentou nos últimos encontros aqui, né? A questão da inflação versus o corte de taxa de juros lá fora, né? Vão ser os vetores aí que a gente vai ter que prestar bastante atenção, né, no ano de 2024. Esse processo de desinflação vem acontecendo, né? A gente está vendo isso no Brasil e no mundo, né? Tem uma questão aí que, principalmente nos Estados Unidos, né, que trouxe muita volatilidade e provavelmente também vai continuar impactando os mercados em 2024, que é a questão do crescimento, né? Se a gente tiver aí dados econômicos muito fortes na economia americana, né, provavelmente a gente vai ter uma postergação do início de corte de juros lá na economia americana, tá? Então isso não vai ser favorável, né, porque a gente pode ter aí uma desaceleração mais forte da economia americana, né, se os juros continuarem em patamares elevados, tá? Então isso é uma questão que a gente vai ter que monitorar aí de perto, né? A questão do crescimento junto com a queda da inflação versus o corte da taxa de juros. Como eu mencionei, né, a economia chinesa é um outro fator importante aqui, particularmente para nós, né? Ele também tem um impacto na economia global, né? Então, a perspectiva de crescimento ou estabilização da economia chinesa pode ter um vetor positivo, né, ou negativo aí nos mercados financeiros, tá? Não só no Brasil, mas no mundo. E um fator que a gente vem trazendo aqui também vamos dizer, de risco, né, ou de aumento da volatilidade é a questão geopolítica, tá? Quando a gente fala do cenário externo, a gente tem aí a questão do conflito, né, que surgiu em Israel e a continuidade da guerra na Ucrânia, né, com a Rússia. Então, tem questões aí também que a gente está monitorando, né, principalmente aí em relação a China e Taiwan, né, que lá também é uma questão sensível, né, uma região sensível. A questão da expansão do conflito lá no Oriente Médio também é um fator de bastante preocupação quando a gente fala da questão geopolítica no mundo, tá? No Brasil, o que a gente vai monitorar aqui é realmente, né, se com o avanço aí das questões de arrecadação, né, o risco fiscal pode ser mitigado, né, com o aumento aí da arrecadação para seguir com a meta de zerar o déficit fiscal em 2024, tá? Então, isso vai ser um tópico que o mercado financeiro aqui vai olhar com bastante cuidado, tá? Durante o ano de 2024, né? Se essas medidas todas vão ser suficientes para que a meta de zerar o déficit fiscal aqui aconteça, né? Ou se ela vai ser revisada em algum momento e que patamar, né, de revisão que isso vai ser proposto, porque a gente está aqui falando, né, o risco fiscal, o déficit é o governo gastar mais do que ele arrecada, né? Então, isso é uma preocupação que o mercado financeiro tem, né? E se isso tiver uma meta, vamos dizer, bastante agressiva em termos de
de déficit, tá? Isso provavelmente vai trazer uma preocupação aí e uma volatilidade para os mercados financeiros. E isso, por consequência, né, pode impactar, né, o ritmo aí do corte de juros, né? Ou mesmo, tá, fazer com que o Banco Central faça uma parada, né? Ou siga sem cortar os juros em algum momento aí do ano de 2024, tá? Então, essa questão aí fiscal vai se desdobrar, né, para essa questão da taxa de juros, né? E isso, assim como a gente tem impacto no cenário externo, né, como eu destaquei aqui previamente, tá? Isso também se aplica para o Brasil, né? Isso afeta o crescimento, né? Afeta os índices de atividade, né? Menor crescimento impacta a taxa de desemprego e isso impacta no consumo, e aí a gente pode ter, por exemplo, né, uma queda aí no preço dos ativos, por exemplo, das empresas na bolsa, né, e isso trazer aí um resultado negativo para o mercado acionário nesse início de ano ou mesmo, né, durante o ano de 2024. Pessoal, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês, tá? Depois eu vou estar aberto aí para as perguntas. E eu só queria trazer aqui também para vocês, né, que a gente aprovou as políticas de investimento aí para os próximos 5 anos, né? Que valem aí para 2024 até 2028. A gente não teve, tá, grandes alterações de alocações, tá? Como a Rosane destacou e eu salientei aqui, né? A nossa carteira ela está bastante estruturada, né? Para entregar os resultados que a gente tem aqui das metas dos planos, né? As obrigações definidas aqui pela entidade para cada um dos planos, tá? Então, isso significa, né, que como a gente tem poucas alterações, né, que a nossa carteira realmente está no caminho certo para conseguir entregar os resultados aí nos próximos anos, tá? Então, isso, a política já está disponibilizada no portal, né? Ela fica lá na área restrita. Se alguém de vocês tiver interesse aí em consultar a política, ela já está disponível na área restrita, lá na área de atendimento. Tá bom? Rosane, por favor. Maravilha, Márcio, obrigada. Então, agora a gente entra nessa parte final aqui nós vamos falar um pouquinho sobre as características aí do plano de previdência e aí a gente fecha a nossa conversa de hoje, tá? Vocês fiquem à vontade também, se vocês, à medida que eu for falando, se vocês tiverem algum comentário, alguma coisa, vão colocando lá no chat. São 2 slides, na verdade, que eu vou mostrar para vocês aqui, mais simples, e depois eu vou abrir um simulador, que acho que é onde a gente consegue explicar melhor o funcionamento do plano, tá? Então, basicamente, como é que funciona o plano desde que vocês entram até vocês saírem do plano? O primeiro passo sempre é a contratação do plano, é um contrato que a gente faz, né? A gente chama de termo de adesão, onde vocês formalizam a relação com o plano de previdência. Depois, enquanto você está trabalhando na empresa, o que acontece? Durante o período em que você está trabalhando na empresa, você vai fazendo aí as contribuições mensalmente, vai descontando na sua folha, você acompanha aí os resultados, né? Participa aí dessas nossas apresentações de resultado, você acompanha a rentabilidade através dos relatórios que a gente disponibiliza no site, né? Você faz simulações para ver o que está acontecendo aí com o teu resultado, se aquilo que você está fazendo de contribuição está sendo suficiente, se precisa aumentar a contribuição, se precisa, né, fazer algum ajuste, você faz a atualização dos seus dados cadastrais, se você tiver recurso em outro plano de previdência, você pode trazer esses recursos para cá. Então, durante esse período onde você está vinculado aí na empresa, esse é o que acontece com o teu plano de previdência. Você vai fazendo as contribuições, a empresa contribui também, a gente vai investindo esses recursos no mercado financeiro, que é isso que o Márcio faz, né? E a gente vai acompanhando aí o crescimento do patrimônio. Aonde que é o momento em que você toma uma decisão? É no momento em que você se desliga da empresa, tá? Nesse momento, você vai decidir o que você vai fazer com o teu plano de previdência. Então, até o momento em que você se desliga da empresa,
o teu plano de previdência aqui, ele está funcionando, né, como eu expliquei aqui, fazendo as contribuições, acompanhando o resultado, fazendo simulação e etc. E a decisão que você toma é quando você se desliga da empresa. Então, o que acontece quando você se desliga da empresa? E isso é muito importante, porque às vezes as pessoas têm até dificuldade de entrar no plano de previdência, porque ela não sabe o que vai acontecer quando ela sair da empresa. Acha que vai perder o plano e etc. Então, o que acontece quando você se desliga da empresa? Você vai receber um formulário chamado termo, são dois documentos, um que é o extrato de desligamento, que a gente mostra qual que é a situação aqui perante o plano, e outro é um termo de opção que você tem, tá? O que acontece? Se você já tiver idade para aposentar, que é 55 anos de idade, 3 anos de vinculação ao plano, você já pode requerer a aposentadoria. Então, no momento em que você se desliga da empresa, se você tiver 55 anos de idade e 3 anos de vinculação ao plano, você já pode, se você quiser, requerer o benefício da aposentadoria, onde você vai pegar aquele saldo que você acumulou e receber isso mensalmente, né, em forma de benefício continuado, benefício mensal, tá? Então, se cumprir esse requisito, se você quiser, você já pode aposentar. Se você ainda não cumpriu esse requisito, você também tem a opção de você ficar no plano, que isso aqui é uma outra coisa que as pessoas às vezes têm dificuldades, assim, eu vou sair da empresa, daí eu perco a parte da empresa, ou eu tenho que sair do plano. Não, você não tem que sair do plano, tá? Você só precisa estar na empresa para você poder entrar no plano, mas quando você sai da empresa, se você quiser continuar com o teu plano de previdência, show de bola, você continua com o teu plano. A única coisa que vai acontecer é que a empresa não vai fazer mais contribuição, a contrapartida para você. Então, nesse caso, você pode fazer a contribuição, continuar contribuindo para o plano de previdência, ou você pode suspender a tua contribuição, mas ficar vinculado ao plano. Então, o que é bem importante vocês terem em mente? Que o fato de você se desligar na empresa não precisa necessariamente você se desligar do plano de previdência. Digamos que você sai da empresa e você vai trabalhar numa outra empresa que não tem plano de previdência. Então, você continua com o plano aqui, você vai fazer contribuição mensal, se você quiser continuar contribuindo para aumentar o teu patrimônio, né? Ou se você não quiser fazer contribuição mensal, também pode. Digamos que você queira deixar o teu dinheiro aqui e esperar você ter a idade de se aposentar para você requerer teu benefício. Perfeito, isso é possível também, tá? Então, quando você se desliga da empresa, você pode optar por ficar no plano, contribuindo ou não. Então, contribuindo, você faz a contribuição mensal, ou não contribuindo, você deixa o teu dinheiro aqui rentabilizando até o momento em que você tome uma outra decisão de se aposentar ou efetivamente sair do plano, tá? Outra opção que você tem é efetivamente você sair do plano se você quiser. E existem duas formas de você sair do plano. Uma é você resgatando as contribuições, tá? Outra é você transferindo. A gente chama um termo mais técnico que chama portabilidade. Você transfere os recursos de um plano de previdência para outro. Então, eu saí daqui da BRF e vou trabalhar numa empresa que também tem um plano de previdência. Aí você compara qual que é a rentabilidade que eles têm naquele plano, qual é a rentabilidade que a gente tem aqui, quais são os benefícios que você tem aqui, qual o benefício que você tem lá. Se você achar que vale a pena você ir para o outro plano, você leva e porta os recursos para aquele outro plano de previdência, tá? Ou para um plano que você contrata num banco, um PGBL, tá? Então, o que é importante vocês saberem desse slide todo aqui, que enquanto você estiver na empresa trabalhando, você vai estar recebendo a contribuição, a contrapartida da empresa, que ela faz 100% do valor da tua contribuição, e você vai fazendo todo o gerenciamento do teu plano de previdência, você vai fazendo o acompanhamento. Quando você se desliga, você toma a decisão do que você vai fazer com esses recursos. Você pode se aposentar, se tiver já o requisito da aposentadoria, você pode ficar no plano, contribuindo ou não, e você pode sair do plano através do resgate ou da portabilidade, tá? Então, esse é o primeiro slide que eu vou mostrar para vocês, e depois eu vou mostrar isso lá no simulador na prática, tá? E aqui uma outra questão que a gente tem, que as pessoas também, um segundo questionamento que a gente recebe muito, quanto que eu vou acumular no plano de previdência? Então, o que você precisa saber em relação ao quanto que você vai acumular, tá? Aqui, o quanto que você vai acumular é uma combinação de 3 fatores. Primeiro, é o valor que você está investindo. Então, quanto que você está fazendo de contribuição?
Você pode fazer a contribuição básica, que a gente chama, que é aquela que tem a contrapartida da empresa, né? Que a empresa investe o mesmo valor que você. E tem uma outra forma de você fazer contribuição que a gente chama de suplementar. É uma contribuição extra que você faz, só você, a empresa não vem junto, né? Mas para você aumentar esse patrimônio, essa reserva acumulada. Então, quanto maior for a sua contribuição, o valor do seu investimento, maior vai ser a sua reserva acumulada, tá? Então, por isso que é importante vocês usarem um simulador e você simular com o valor da contribuição que você está fazendo hoje e ver o que reserva que você vai acumular. Se você achar que você quer uma reserva maior, que você precisa de uma reserva maior para ter um benefício maior lá na frente, tem que pensar em como aumentar esse valor do investimento, tá? O segundo fator é o tempo de contribuição. Quanto mais tempo, ou por quanto mais tempo você contribuir, obviamente, maior é a reserva que você vai acumular. E eu vou mostrar isso no simulador para vocês também. Uma diferença entre você contribuir, por exemplo, por 5 anos ou por 10 anos. Então, e aqui também é uma coisa interessante, porque às vezes você chegou, por exemplo, 55 anos de idade, eu vou me aposentar. Você olha para a tua reserva acumulada e diz, melhor eu contribuir por mais 5 anos, que essa reserva vai aumentar e eu vou ter um valor de benefício maior lá para receber. Então, dá para fazer a gestão aí do teu plano de previdência, olhando também para o tempo de contribuição. Então, se você não consegue aumentar o valor da tua contribuição, talvez você tenha que contribuir por mais tempo para você ter a mesma reserva acumulada. E outro fator é a rentabilidade, que é isso que a gente faz aqui, né, na gestão dos investimentos. A gente tem uma meta que para 2024 rentabilizar o IPCA mais 5%, né? Vocês viram, esse ano a nossa meta era 9,50, né, Márcio? E a gente deu 15 e alguma coisa, né? Então, esse ano a rentabilidade ajudou para caramba. Então, talvez, com o mesmo valor de investimento, com o tempo de contribuição, essa tua reserva, ela deu um salto porque a rentabilidade foi maior. Você vai ter tempos em que a rentabilidade vai ser menor. Então, talvez você também tenha que aumentar o valor da contribuição ou o tempo de contribuição para você compensar uma rentabilidade menor. Então, isso que vocês precisam saber de como que você vai acumular. Por isso que é importante vocês fazerem as simulações e ir acompanhando regularmente o teu saldo na Previdência, porque tem muitas pessoas que dizem assim, eu tenho plano de Previdência. Então, beleza, se tem plano de Previdência, ela acha que vai receber o mesmo valor que ela tinha de salário quando ela aposentar. E não é, a gente tem que ir acompanhando quanto é que eu estou acumulando de reserva, para ver se eu preciso aumentar o valor do meu investimento, se eu preciso aumentar o meu tempo de contribuição, ou, né, se eu tenho que compensar isso com a rentabilidade, se a rentabilidade está superando, né, ou igualando a meta aí para a gente ter que fazer, para chegar naquela reserva que a gente acumulou, tá? Então, deixa eu parar de compartilhar aqui, eu vou compartilhar com vocês agora o simulador, ele é bem simples, tá? É um simulador feito no Excel, para ficar mais até fácil para a gente lidar aqui com vocês. A primeira coisa que vocês estão vendo já, né? Já devem estar na tela aqui, ou às vezes ele demora um pouquinho para aparecer, mas eu estou compartilhando aqui um simulador. Primeira coisa nesse simulador é você informar o teu salário de participação. O que é o salário de participação? É o salário base, mais adicional de periculosidade se você recebe, mais adicional de insalubridade se você recebe. No caso de quem é da área comercial, que recebe uma remuneração variável, então, além do salário base, ele tem aí a média, né, o valor médio da remuneração variável dos últimos 6 meses, tá? Então, isso é o valor do teu salário de participação. Digamos que a pessoa tem um salário de participação de, vou botar aqui, R$ 3.800, tá? E essa pessoa tem 29 anos de idade. E ela quer se aposentar com 60 anos, tá? Então, o tempo de contribuição dela vai ser por 31 anos, tá? Então, com salário de participação de 3.800. Quanto que é a contribuição desse participante? Com salário de 3.800, a gente faz o que em relação à contribuição? Como é que a gente define qual é o valor da contribuição? É essa tabelinha que eu estou mostrando para vocês aqui, tá? A gente divide o salário da pessoa em faixas. Na primeira faixa, que é até 5.976, todo mundo contribui com 1,5%.
aquela parcela do salário que fica entre 5.900 e 9.800, todo mundo contribui com 4%. E aquilo que passar de 9.800, a pessoa pode escolher um percentual que vai de 5% a 7%, tá? Então, vou botar um outro exemplo aqui na frente. Digamos que a pessoa ganhe R$7.000, tá? Se ela ganhar R$7.000, veja que até 5.976 ela contribui com 81,5%, que dá os 89%, e o que passar desses 5.976, ela vai contribuir com 4%, que dá mais R$40. Então, a contribuição total dela é R$130,59. Vamos pegar um outro exemplo. A pessoa ganha, digamos, R$12.000, tá? Qual que é o valor da contribuição? É essa tabelinha aqui. Então, a primeira faixa, todo mundo contribui com 1,5%. Na segunda faixa, todo mundo contribui com 4%, que é a diferença entre os 9.800 e 5%. E o que passar de 9.800, essa pessoa escolheu 7%. Se ela não quiser 7%, que eu fortemente recomendo que a pessoa faça, tá? Por quê? Porque a empresa faz a contrapartida igual a dela. Ela pode escolher 5%, então ela vai contribuir sobre esta última faixa com 5%, ou com 6%, ou com 7%. Então, aqui dá para a pessoa escolher qual é a faixa. A gente sempre, de novo, recomenda fortemente que vá no 7%, porque é onde você tem a maximização da contrapartida da empresa. Esse primeiro ponto é para vocês entenderem como é que funciona a contribuição. Então, a contribuição, ela funciona sempre por faixas, tá? Voltando de novo aqui, uma contribuição de 3.800, nós estamos falando aqui de uma contribuição de R$57, tá? E a empresa, veja nessa outra parte aqui, que a empresa faz o mesmo valor da contribuição, R$57 também. Então, quanto que entra na conta do participante todo mês? R$114. Tá? Porque a empresa vai fazer essa contrapartida para ele. Apesar dele contribuir com 57, vai entrar na conta dele os 114. Vamos pegar um outro exemplo aqui que nós falamos, de R$7.500, então vai contribuir com R$150 e a empresa com mais 150, tá? Vamos olhar aqui do lado, que é o saldo acumulado. Então, aqui, considerando só a contribuição básica, que é aquela obrigatória que a gente tem que fazer todo mês, tá? O participante vai contribuir com R$150 e a empresa vai contribuir com mais R$150. Nós estamos falando que esse participante tem 29 anos de idade e 60 anos, e vai aposentar aos 60 anos de idade, tá? Então, quanto que essa pessoa vai acumular? R$352.000. Se a gente olhar só a contribuição que o participante fez, contribuição nominal, tá? Nominal. Ele contribuiria com, desses 352, 81.000 é o que o participante contribuiu, 81.000 é o que a empresa contribuiu e 190.000 é de rentabilidade. Por isso que eu falei que são 3 fatores que impactam o saldo que você vai acumular. Primeiro é a contribuição que você faz, segundo, o tempo que a gente faz de contribuição e terceiro, os rendimentos que a gente vai ter dessa contribuição, tá? Então, é importantíssimo a gente fazer a simulação. Então, digamos que essa pessoa não tem 29, digamos que ela tenha 40 anos de idade. Veja que ela só vai contribuir por 20 anos. Olha a diferença. Como o tempo, em vez de contribuir por 31 anos, ela vai contribuir só por 20 agora, tá? Então, olha o saldo como ficou menor. Obviamente, a contribuição é menor, né? Ali nós estávamos falando de 80.000 de contribuição, e agora nós estamos falando de 50, próximo de 50. E olha a rentabilidade também, ela saiu de 190 para 60. Olha a diferença que faz 10 anos do que a gente chama de juros sobre juros, né? Então, conforme você vai acumulando o teu capital, né, maior é o efeito da rentabilidade em cima do teu capital, tá? E um outro fator que eu trago aqui, ainda olhando a questão da contribuição, é o fato de você poder fazer uma contribuição extra, além daquela que a empresa faz a contrapartida. Digamos que você queira contribuir com mais, sei lá, R$50 por mês. Olha, eu vou botar R$50 aqui, olha o efeito aqui no saldo acumulado, tá? Então, eu vou contribuir com mais R$50 por mês. Eu já faço 150, mas quero
fazer 200, tá? Então, se eu fizer mais R$ 150 por mês, significa que eu vou ter um saldo acumulado de 176. Eu coloquei 13 mil de contribuição, vou zerar aqui para vocês verem, eu saio de 154 para R$ 176, fazendo mais R$ 50 de contribuição por mês. Ou, se eu não quiser fazer em reais, eu posso fazer, eu quero colocar um percentual do meu salário, quero colocar mais, sei lá, 2% do meu salário, que dá mais R$ 150 de contribuição. O meu saldo já vai para 225 mil. Mas digamos que eu não vou, então, me aposentar aos 60 anos de idade. Vou segurar um pouquinho mais e vou esperar até os 65, tá? Porque 60 anos eu ainda sou jovem, ainda dá para trabalhar mais um pouco, então eu não preciso me aposentar aos 60. Olha o efeito de 5 anos lá no saldo. De 200, vamos botar de volta, de 225, mais 5 anos de rentabilidade vai para 334. Então, a gente tem um efeito de juro sobre juro muito potencializado pelo tempo que vai passando, tá? Então, é importantíssimo a gente olhar os 3 fatores. Quanto que eu estou fazendo de contribuição, por quanto tempo que eu vou contribuir e qual que é a rentabilidade dos meus investimentos. Anos em que a rentabilidade não está tão boa, eu tenho que fazer mais contribuição para compensar. Anos em que a rentabilidade está bem boa, talvez eu possa fazer menos valor de contribuição para compensar. Tá? Então, a gente vai fazendo a administração do nosso plano de previdência. Beleza até aqui? Basicamente, para a gente entender como é que funciona a contribuição da patrocinadora, veja que a patrocinadora só faz contrapartida, ou ela só investe com você o valor da tua contribuição básica. O valor da suplementar, ela não faz contrapartida, tá? Considerando o valor que você acumula, de que forma que você pode receber benefício, tá? Então, tem 2 formas de você receber benefício. A primeira é o que a gente chama de por prazo, tá? Então, eu escolho um prazo entre 5 e 25 anos, tá? Eu posso escolher, eu quero receber esse meu valor de benefício por 10 anos, tá? Então, de 10 anos eu vou receber o benefício. Eu vou receber bruto 3 mil e líquido 2.700. Aí, somado com o que você recebe do INSS, você vai ter alguma coisa próximo, né? Se você tem um salário aqui que nós estamos falando de 7.500, você vai receber em torno de 4.500, 4.500 mais ou menos do INSS, nós estamos falando de mais 2.700, você chega próximo a 80% aí do valor que você recebia enquanto você estava na ativa, tá? Ou até, dependendo do prazo, que aqui ele até dá um pouco mais, 7.500, vai dar alguma coisa em torno do INSS deve dar alguma coisa em torno de 5.000 e dá mais que isso, dá 5.900, por aí, 6.000, e mais 2.700 aqui, então você fica mais próximo do valor do valor que você recebia na ativa. Então, aqui você escolhe, eu quero receber por 15 anos. 15 anos você vai receber líquido R$ 1.948, tá? Ou se eu não quero receber por um prazo determinado, eu quero tirar um percentual daquele meu saldo. Então, eu vou tirar 1% do meu saldo. Você vai receber um valor bruto de 3.700 e você vai receber um valor líquido de R$ 3.000. Essa forma de você escolher um percentual fixo, ela é legal porque você acaba acompanhando. Por exemplo, quanto que está dando de rentabilidade ao mês? Está dando 0,7%, 0,8% ao mês, tá? Vamos botar 0,8% ao mês. Então, você vai receber um benefício de 2.678, tá? E a remuneração do teu patrimônio que está aqui também vai continuar rendendo 0,8. Então, basicamente, você preserva o teu capital. Meses ou ano em que você precisa receber mais, você pode aumentar esse percentual de contribuição. Esse ano eu estou precisando de mais dinheiro, então eu vou pegar até 1,2%. Então, você recebe um valor um pouco mais. Anos que você precisa de menos, você vai diminuindo esse percentual que você vai recebendo, e aí você vai fazendo a gestão do teu patrimônio. Então,
dessa segunda parte, o que é importante vocês saberem? Que existem duas formas de vocês receberem o saldo que vocês acumularam, tá? Uma é por um prazo que você determina, de 5 a 25 anos, e a outra é um percentual do saldo de conta que vai de 0,3% a 1,2%, tá? Então, dá para você ir fazendo a gestão do teu patrimônio, beleza? Então, essa é a forma de você saber quanto que você vai acumular aí no teu saldo, tá? Aqui, nesse simulador, ele tem a mesma forma em função da opção pela tabela progressiva ou regressiva, na hora de você, como o Mauro comentou, agora a gente vai fazer a opção pela tabela lá no momento em que você for resgatar ou receber o benefício, tá? Então, naquele momento, você vai comparar as duas. Se eu fizer pela tabela regressiva, quanto que eu pagar de imposto? Se eu fizer pela tabela progressiva, quanto que eu vou pagar de imposto? E aí você escolhe a tabela que melhor, que for mais favorável para você, tá? E olhando aqui no resgate de contribuições também, a gente olha o resgate olhando das duas formas, tá? Se você for resolver resgatar esse valor acumulado, não quero ficar no plano, não quero receber benefício, eu quero resgatar esse valor tudo de uma vez, tá? Então, você vai levar uma parte daquilo que a empresa contribuiu para você, ou 100% do que a empresa contribuiu, dependendo do tempo em que você tiver de acumulação, e aí a gente retém o imposto de renda, né? E você recebe a contrapartida da empresa e você recebe o valor líquido, né? A gente retém o valor do imposto, e aí você compara o que é um e o que é outro, né? Beleza? Então, essa é a forma que a gente tem aqui, através desse simulador, de explicar o plano de previdência para vocês, olhando os fatores que impactam o saldo que você acumula, como que funciona a contribuição, que a gente demonstrou aqui, a importância de vocês fazerem uma contribuição extra, tá? Vocês podem fazer isso direto na folha de pagamento, ou se vocês têm alguma, por exemplo, recebeu, sei lá, férias, 13º, se quiser fazer um aporte extraordinário, você coloca esse valor aqui na Previdência também. Então, é uma forma de você ir administrando o saldo que você está acumulando. A gente viu aqui as duas formas que você tem de receber o benefício, né, por um prazo certo ou um percentual de saldo de contas, e a gente viu também, no caso de você fazer a opção pela saída do plano, né, que a gente faz a retenção do imposto de renda e faz o pagamento do valor líquido para vocês. Então, através desse simulador, a gente quis fazer essa demonstração para vocês aí, para vocês entenderem como é que é esse funcionamento do plano. Beleza pura? Que mais que nós temos aqui? Deixa eu só pegar a outra apresentação aqui. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Então, aqui nós falamos sobre a rentabilidade. Apresentei aí para vocês as características do plano através do simulador. Essa aqui é um QR Code para a nossa enquete, que eu comentei lá no início, né? Se vocês puderem responder para a gente, dando aí um feedback, o que vocês gostariam de ver também na apresentação de resultados, né? Nessa conversa que a gente faz com vocês a cada 3 meses, se tem alguma coisa que a gente pode fazer diferente, se vocês querem que a gente traga alguma informação adicional, traz aí para a gente que a gente vai fazer isso também, tá? E aí, agora, para a gente finalizar, vou ver se tem algumas dúvidas aqui no chat e aí a gente finaliza também. Combinadíssimo? Já responderam para o pessoal aqui? Beleza. Então tá. Então, acho que vocês acompanharam aqui, né, as respostas aqui pelo chat. Acho que não tem mais nenhuma informação. O Romário que está pedindo, né, gostaria de receber o simulador, a gente vai disponibilizar isso para vocês também, tá? A gente disponibiliza depois aqui no chat também e faz para que vocês possam também utilizar. Se precisar depois, por exemplo, se vocês quiserem fazer a alteração da contribuição de vocês, quem está contribuindo com menos de 7, né, e quiser aumentar, lá no nosso site também tem um formulário para vocês fazerem esse aumento, ou entre em contato com o nosso 0800 aqui, né, através do nosso e-mail, que a gente encaminha o formulário aí para vocês fazerem a alteração. Se vocês quiserem fazer uma contribuição suplementar, que eu fortemente recomendo também, tá? Para vocês manterem aí ou aumentarem a reserva financeira.
também tem o formulário tanto disponível lá no nosso site, quanto pelo nosso atendimento aqui, vocês têm a opção, né, de fazer uma contribuição. A vantagem de vocês fazerem a contribuição extra é que vocês fazem no valor que você quiser, no percentual que você quiser, no mês que você quiser. Por exemplo, você pode fazer uma contribuição extra todo mês. Beleza, a gente já cadastra lá na tua folha de pagamento e ela vai descontando todo mês já, além da tua contribuição básica, mais uma contribuição extra. Digamos que aconteceu alguma coisa, que naquele mês você não pode fazer a contribuição. Então, você entra em contato conosco, a gente suspende aquela tua contribuição extra, né, para de fazer a contribuição, e aí quando equilibrou de novo o teu orçamento, você volta a fazer contribuição extraordinária. Ou não quero fazer todo mês, quero fazer a cada 3 meses, botar mais R$100. Então, beleza, a gente cadastra para que a cada 3 meses ele entre uma contribuição de mais R$100 na tua folha. Então, ela é bem flexível. A gente tem todo a flexibilidade para vocês administrarem, fazer a gestão aí do plano. O mês que dá para fazer mais, faz mais, o mês que dá para fazer menos, faz menos, e tá tudo certo. O importante é vocês acompanharem o plano de previdência de vocês acompanharem o saldo que vocês estão acumulando, vocês ficarem atentos, né, a essas mudanças que a gente está falando aí, desses 3 fatores de tempo de contribuição. E principalmente, e por último, o que é importante? Quando vocês saem da empresa, eu, de novo, reforço isso. Não tenham pressa de se desfazer do plano de previdência. Pensem com cuidado, converse com a gente, veja a opção. Às vezes, se você ficar mais, dependendo do tempo, da tua idade, se você ficar um pouquinho a mais no plano de previdência, você pode levar 100% da parte da empresa, em vez de levar só uma outra parte. Você pode... às vezes, a gente está num momento de rentabilidade ruim, então, não tira naquele momento, aguenta um pouquinho, né? Deixa passar um pouquinho o tempo, volta a ter uma rentabilidade boa, aí sim você resgata. Então, sejam inteligentes na administração do plano de previdência de vocês e contem sempre com a gente. Se vocês tiverem dúvida do que vocês fazerem com o plano de previdência, entre em contato, conversa com a gente. Nós temos um time aqui que está totalmente, né, disponível para ajudar vocês a gerir melhor o plano de previdência. Se vocês tiverem dúvida de quanto fazer de contribuição, conversa com a gente, tá? A gente está aqui para ajudar vocês e a gente consegue aí também, principalmente na hora que vocês estão se desligando da empresa. A gente vê muitas pessoas que estão se desligando da empresa, já pega o formulário, já assina lá que quer resgatar. A gente sabe que é um momento difícil sair da empresa, né? A gente sabe que isso tem, mas o mais importante é que vocês não joguem dinheiro fora. Esse é um dinheiro suado de vocês que está aí. Então, pensem com muito carinho, né? Com muito cuidado. Às vezes, ficar um pouquinho mais de tempo, às vezes transferir para um outro plano, às vezes, né, você ficar aqui só deixar rentabilizando, dá tempo de esse valor crescer, enfim, tem solução para tudo, tá? A gente só precisa que vocês entrem em contato com a gente, ou que vocês nos acionem para que a gente possa ajudar vocês também a tomar a melhor decisão. A gente está aqui para isso, tá? Para cuidar do dinheiro para vocês, a gente está aqui para fazer a gestão dos recursos de vocês, mas principalmente a gente está aqui para que vocês tenham toda a informação necessária para vocês tomarem a melhor decisão em relação a esse investimento, porque plano de previdência é investimento, tá? Isso é dinheiro que vocês estão investindo e a empresa está investindo para vocês, e dinheiro não aceita desaforo, né? Então, vamos cuidar bem dele, com carinho, e a gente está aqui junto com vocês, combinadíssimo? De novo, eu peço que vocês respondam a enquete lá para a gente, que nos ajuda a gente a fazer sempre uma apresentação melhor. Se não tiver mais perguntas, acho que teve uma que entrou aqui, mas o pessoal já respondeu, né? Fazer o boleto lá pelo aplicativo, e a gente se despede de vocês aqui, a gente vai conversar com vocês de novo, novamente em abril, vai ter a nossa próxima conversa, e espero encontrar vocês todos aqui, espero que a gente traga boas notícias em relação à rentabilidade, né, e ao crescimento aí do nosso patrimônio, e a gente fica à disposição de vocês. Que vocês tenham todos aí uma abençoada semana e que aproveitem bastante, que esse novo ano seja muito favorável para todos nós. Um grande abraço e a gente se vê novamente aí em abril, combinado? Valeu, gente, um abraço para vocês, fiquem bem.